Oi pessoal, o meu nome é Vitória Baltzeira de Souza, eu sou psicóloga e agora recentemente mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite do PET para falar um pouquinho para vocês sobre o meu histórico com a psicoterapia online e também com a minha pesquisa. Então vamos lá. O primeiro contato que eu tive com a psicoterapia online foi bem na época do estágio na Federal e de uma cliente que eu estava atendendo e ela estava num período assim com uma gravidez de risco e daí ela ia ter que se afastar por um tempo, ficar em repouso e daí ela que me propôs para a gente fazer as sessões por Skype. E daí eu fiquei pensando, tá, como é que eu vou fazer? Daí eu fui pesquisar e tal, não achei nada. Na época valia a resolução de 2012, então legalmente eu tava ok, né? Porque se enquadrava no caso da pessoa estar temporariamente indisponível para fazer a sessão presencial. Beleza, então vamos lá. Só que foi bem assim, no feeling. E daí foi, beleza. Retomamos o presencial depois. E até que continuei atendendo no consultório normalmente, face a face. E até que surgiu outra cliente, começamos face a face, e daí ela ia ter que se mudar para outro estado. E ela, de novo, me pediu para fazer por Skype. Só que daí, vocês percebem que deu uma situação totalmente diferente? Porque o outro caso foi temporário, né? Foi por um motivo de força maior, e esse caso não, seria uma coisa assim, a princípio, permanente. E daí já não tá dentro da resolução da época, né, que era de 2012 do CFP. Mas daí eu aceitei e fui atender por baixo dos panos, assim, e vamos lá. Também fui pesquisar de novo, pouquíssima pesquisa, pouquíssimo material. Só que daí eu fui vendo que, assim, com outros colegas de profissão, que tinha cliente pedindo, e ele estava atendendo essa demanda, só que, de novo, tudo fazendo meio por baixo dos panos. E daí eu pensei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então, temos que fazer uma pesquisa sobre isso. Saiu o edital pro mestrado, daí sim, foi naquele momento que eu sentei e fui pesquisar o que tinha de pesquisa sobre psicoterapia online. No Brasil, assim, nada. E só que lá fora tinha muita coisa legal. Você começa a pesquisar, você vê que a APA, Associação Americana de Psicologia, Associação Canadense de Psicologia, Nova Zelândia, Austrália, China, Reino Unido, eles não só estavam pesquisando isso, como estavam oferecendo isso. Os planos de saúde lá cobrem esse tipo de atendimento. Então, beleza, então vamos lá. Montei meu pré-projeto, passei. Assim, a professora Jocelaine super abraçou a ideia, super me apoiou, minha orientadora, e fizemos uma pesquisa, né, que foi comparar sessões presenciais de psicoterapia com sessões por Skype. E, né, terminei recentemente, defendi recentemente, e beleza. E eu tava assim com uma ideia que meio que, termino o mestrado, acabou por aí, continuo atendendo quem precisar, né, solicitar online. Saiu a resolução de 2018 do CFP, tá liberado, tranquilo. Estourou a pandemia.
quarentena, população de risco, distanciamento social. Chegou março, todos os psicólogos se viram obrigados a atender online. E o que eu percebi é que o pessoal estava muito inseguro, com pouca orientação assim, prática de como fazer. Só tinha... O conselho deu algumas orientações no sentido do ambiente, fone de ouvido, computador, conexão com a internet, mas ainda assim o pessoal estava muito inseguro. E deu lá, fiz a pesquisa, né? Quando eu vi, eu estava abraçando essa causa. Eu fiz uma publicação no Facebook, me disponibilizando a tirar dúvidas de psicólogos que iam atender online. E quando eu vi, eu não estava dando conta de responder mensagem. Veio mensagem assim, pessoal de São Paulo, pessoal da Bahia, pessoal aqui do Paraná, e eu não estava dando conta de responder. E eu fiquei pensando, gente, acho que amparo que a gente está tendo para atender online. E daí eu recebi esse convite do PET, eu acho super legal, porque vocês vão ter a oportunidade de ver na graduação o atendimento online, que a gente não teve na nossa, a gente não viu. E era um tema que estava meio jogado de lado, só que por conta da pandemia a gente se viu obrigado. E eu abracei essa causa, eu estou totalmente disponível para os psicólogos que estiverem com dúvidas para atender online, que possam vir falar comigo pelo meu e-mail, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E eu produzi vídeos sobre como atender, está disponível no YouTube, em parceria com a RedTac. Eu estou montando um manual sobre como atender online e estou por aí fazendo algumas falas sobre isso. Então, foi essa a minha trajetória. Agora, eu acho que fica o questionamento, né? Eu acho que como que atende online, para além do que o conselho tem falado. E o que acontece, né? Agora, a gente está no momento que a gente está sendo obrigado a atender online. O conselho liberou, lançou a resolução em 2020, que a gente vai atender essa demanda. No entanto, acho que não só quando essa pandemia passar, mas inclusive agora, uma avaliação constante que precisa ser feita se a demanda do cliente, o caso dele, pode ser bem atendido pela psicoterapia online. A gente vai ver casos em que corre o risco de ser muito cômodo para a pessoa fazer pelo computador. Às vezes é uma pessoa com síndrome do pânico com agorafobia, ou com dependência tecnológica, ou às vezes um transtorno de ansiedade social. Então, nesses casos, assim, a gente tem que ficar de olho, casos parecidos se com o online a gente não está perdendo uma oportunidade de ensinar essas novas habilidades para o cliente. O segundo passo é ver se tanto a gente, como o psicólogo, e o cliente tem condições de fazer uma sessão online. Né? Conexão com a internet, computador, fone de ouvido, o ambiente que vai estar sendo feita a sessão. Porque não é para todo mundo. E eu acho que a gente corre muito risco de... a psicoterapia já era vista como uma coisa elitista, e com esse momento que a gente está passando, e com a psicoterapia online, isso piorar. Né? Porque não é todo mundo que tem um acesso à internet em casa. Não é todo mundo que tem um espaço para poder fazer uma sessão. Então, acho que daí eu jogo aí para todo mundo maneiras de pensar isso. Tendo uma boa condição tecnológica para fazer, ele tem que avaliar o ambiente em que a pessoa vai estar fazendo a sessão. É um ambiente bem iluminado, com uma boa acústica, o cliente está usando fone de ouvido, que é essencial para garantir o sigilo, é um ambiente isolado, porque às vezes acontece de ter interrupção na sessão, né? Já aconteceu comigo. E, enfim, tudo isso tem que ser discutido com o cliente antes de ser feito o atendimento. E é importantíssimo, acho que tudo isso que eu falei do ambiente vale pra gente também como psicólogo, mas é importantíssimo
Ver com o cliente, e nós psicólogos temos também, programas de proteção de dados instalados no computador. E não pode ser só antivírus, porque, enfim, o antivírus só protege contra o vírus. Mas um programa de proteção de dados vai dar uma proteção mais completa. Contra vírus, contra invasão, contra propaganda, enfim. Então, nós psicólogos temos instalado no computador e o cliente também tem um programa desse instalado no computador dele. Tomar muito cuidado com o que a gente tem instalado no computador em que a gente atende. Porque às vezes a gente baixa alguma coisa e às vezes a gente não lê os termos de uso. Então, olha só, pela primeira vez, nós psicólogos, quando formos atender online, temos que ler os termos de uso antes de aceitar. Para ver o que acontece ali com o nosso computador, que às vezes esse programa pode colocar em risco os nossos dados e os dados do cliente para proteger contra o sigilo. E tudo isso tem que ser conversado com o cliente, tem que ser uma conversa constante, um contato constante com ele em relação a isso. E deixar muito claro que não importa, todos os cuidados que a gente tome como psicólogo com o computador, é o programa de proteção, é o uso de senha, o uso de criptografia, a gente escolher um programa para fazer a sessão que esteja de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Isso a gente tem que se informar também, que vai começar a valer esse ano. A lei brasileira. Não importa se a gente fizer tudo isso e o cliente também, o risco dos dados vazarem sempre vai existir. Porque toda vez que a gente está lidando com a internet, esse risco existe, não adianta. Então tem que estar muito claro para o cliente e ele tem que estar de acordo com isso. Por isso que é bem interessante, além do contrato de prestação de serviços normal que a gente faz quando vai atender, fazer um termo de consentimento para o cliente assinar, constando todas essas informações. Quem precisar de um modelinho, tem no site, tem um modelinho bem legal no site da Associação Canadense de Psicologia, está disponível online. Aliás, o site da APA tá com um monte de coisa legal sobre telepsicologia disponível, que eles estão disponibilizando gratuitamente por conta da pandemia da Covid-19. Os psicólogos estão sendo obrigados a atender online, então vale muito a pena dar uma olhada lá. Tá, daí como é que eu pego essa assinatura considerando o que a gente está passando? Você pode pegar uma assinatura eletrônica, que é aquela coisa, né? A gente assina no papel, escaneia ou bate uma foto, transforma a imagem, joga no PDF ou no documento de Word. Ou tem sites que oferecem o serviço de assinatura digital, que você vai lá, manda o PDF para eles, preenche tudo certinho, o site manda para o teu e-mail para confirmar a assinatura e para o cliente para confirmar a assinatura, e daí tem um código que fica naquele documento. Vale juridicamente, então é bem interessante dar essa pesquisada. E por fim, uma coisa muito importante quando for atender online é pegar com o cliente o contato de alguém da rede de apoio dele, caso você precise quebrar o sigilo. Enfim, assim como vale para o presencial, né? Quando existe algum risco, a gente precisa quebrar o sigilo e ter alguém que possa amparar essa pessoa. Assim como ver com o cliente que serviços de saúde mental que ele tem na cidade dele, porque caso precise encaminhar para um psiquiatra ou para um CAPS, ou às vezes até para uma unidade básica de saúde, ver o que tem disponível e você ter esse contato e ter uma ideia como é que funciona para você poder encaminhar e acompanhar esse processo. Isso é muito importante porque às vezes a gente atende gente de outra cidade, até mesmo de outro país, e a gente não sabe como é que funciona. E vai que surge uma emergência, né? A gente não pode estar despreparado. De uma maneira geral, são esses cuidados mais específicos que a gente precisa ter com a psicoterapia online. Independente disso, os cuidados éticos, a forma de atender, o manejo, a linha teórica continuam as mesmas. Eu acho que é importante salientar que a psicoterapia online não é uma nova forma de fazer psicoterapia.
mas sim uma nova forma de oferecer esse serviço. Então, eu acho que assim como a gente não pode simplesmente ligar o computador e sair atendendo, a gente não pode ficar com medo e se negar a atender porque não sabe fazer isso. Vamos pesquisar, vamos ver o que as pesquisas têm dito, vamos ver o que as instituições lá de fora têm dito, ver o que o CFP tem dito, o que os nossos CRPs têm orientado e bora atender. Pega um contato de um bom supervisor, pesquisa e vamos lá. Não fiquem com medo de atender, porque essa pandemia acho que vai durar bastante tempo e depois que ela passar, muita coisa vai ser revista sobre o atendimento online, então a gente precisa estar atualizado. Eu acho que é isso. Eu me disponibilizo a tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem passar para o e-mail vitoria_baltzeira@hotmail.com ou vocês podem me mandar um WhatsApp para o 41 99185 6588 e vamos lá. Vamos atender, vamos pesquisar, vamos estudar e boa sorte para todo mundo, se cuidem e é isso, né? Muito obrigada pela essa oportunidade do PET, da Universidade Federal do Paraná. E isso aí. Tchau, gente!